então vamos fazer o seguinte, olha, eu tenho uma imobiliária aqui, essa imobiliária, ela só faz locação de imóvel. A outra imobiliária, ela vende imóvel, ela administra condomínios, e nós temos aqui um imóvel próprio aqui, e aqui nós temos um imóvel alugado. Vamos fazer a fusão? Elas estão passando por crise? Vamos. Fazemos a fusão, essa empresa para de pagar aluguel, nós vamos aqui agora com o funcionário do RH, que faz lá 20 folhas de pagamento, agora vai fazer 35, e nós podemos demitir alguns funcionários, vai ter um enxugamento da folha de pagamento. Nós vamos aqui dividir despesas de luz, de água, de corretores, e nós podemos aqui integrar informações. O e-mailing dessa empresa é muito bom, desse aqui também. Vamos integrar informações, vamos aqui fazer uma gestão interativa e com isso ampliar as nossas opções, os nossos leques de produtos. E a partir disso, então, superar a crise. É possível? É, no plano de recuperação judicial. Então não há uma receita de bolo. Não temos que seguir uma receita na recuperação judicial. Vai ficar a critério da criatividade do empresário. Como ele pretende superar aquela crise? Então ele coloca isso no plano de recuperação judicial. Este plano de recuperação judicial, então, é apresentado e os credores vão ter acesso ao plano. Se os credores concordarem com o plano, ótimo. Eles vão concordar e está tudo certo, vai ser mil maravilhas e vamos começar a cumprir o plano, então. Mas pode ocorrer o seguinte, os credores não concordarem com o plano. E se o credor não concorda com o plano, o que ele tem que fazer, Alexandre? Ele vai ter que apresentar o que nós chamamos de objeção. É um instrumento processual chamado objeção. Ele apresenta a objeção. Se ele apresentar a objeção, o que acontece? Se ele apresentar a objeção, olha o que vai acontecer, pessoal. O artigo 56 diz que o juiz tem que convocar uma Assembleia Geral de Credores. Artigo 56 diz que o juiz tem que convocar uma Assembleia Geral de Credores. Nessa Assembleia Geral, Alexandre, o que pode ocorrer? A Assembleia pode aprovar o plano e a Assembleia pode reprovar o plano. Se a Assembleia aprovar o plano, vai ser mil maravilhas. Se a Assembleia reprovar o plano, o que ocorre? Artigo 56, parágrafo 4º, diz que se a Assembleia Geral de Credores reprovar o plano de recuperação judicial, o juiz decretará a falência do empresário ou da sociedade empresária. Então, quando você pede a recuperação, você já está dizendo, estou em crise. E a única forma que você tem de sair da crise, qual é? Aquele plano que você apresentou. Se esse plano, que é a única saída para a crise, não foi aprovado pelos credores, então o juiz vem e decreta a falência. Você está em estado de insolvência. Gianluca, essa é a única opção de decretação de falência? Não. Ainda também é importante conhecer a seguinte situação. Você está cumprindo o plano de recuperação, mas você tem que cumprir com seriedade. Porque se você faz um plano, este plano é aprovado pelos credores, mas se o devedor não cumprir o plano, o artigo 73, inciso 4, diz que também haverá convolução, transformação daquele plano de recuperação judicial em falência. Portanto, senhoras e senhores, é um procedimento muito importante para se sair de uma crise econômico-financeira. No entanto, é um procedimento também bastante cuidadoso, bastante perigoso, porque se quem está em crise não souber sair dessa crise, não elaborar um bom plano de recuperação, não ter uma integração de informações com os seus credores, pode ter a surpresa de uma falência decretada. Então, meus amigos e minhas amigas, esse foi o primeiro bloco, recuperação judicial. Vamos agora partir para o segundo bloco, pergunte ao professor. Vamos lá então? Vamos agora dar início ao segundo bloco, pergunte ao professor.
Neste bloco nós vamos aqui responder a 5 perguntas, 5 indagações elaboradas pelos nossos telespectadores espalhados por todo o Brasil. Inclusive você também pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Vamos então à nossa primeira pergunta do dia. Vamos a ela então. Professor, qualquer empresário pode pedir recuperação judicial? Olha que pergunta interessante, pergunta essa que tenho certeza absoluta que é dúvida de muita gente que está nos assistindo nesse momento. Qualquer empresário pode pedir recuperação judicial? Olha lá, a lei 11.101 de 2005, que é justamente a nova lei de falência e de recuperação de empresas, lá no seu artigo 1º, diz que pode pedir recuperação judicial o empresário ou a sociedade empresária. Logo, sociedade simples não tem benefício de recuperação judicial. Se você tem lá, por exemplo, uma sociedade simples que registrada no registro civil de pessoa jurídica e não na junta comercial, ela não tem o benefício de uma recuperação judicial, somente para os empresários e para as sociedades empresárias. No entanto, nós vimos que um dos requisitos do artigo 48 é justamente essa questão de tempo. Só pode pedir recuperação judicial o empresário ou a sociedade empresária que estão em atividade regular há mais de 2 anos. Então não é qualquer empresário. Tem que ser empresário ou sociedade empresária e detalhe, estar em atividade regular há mais de 2 anos. Gianluca, então aqui você já respondeu, esgotou a resposta? Não, temos que tratar de mais um tema. O artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, vem comigo, olha aqui, artigo 2º, muito importante, preste muita atenção. Traz os chamados excluídos, aqueles que estão excluídos do processo de recuperação judicial. E quem são eles, hein? Nós podemos citar lá, por exemplo, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Então, a empresa pública não pode pedir recuperação judicial. Sociedade de economia mista também não pode ter o benefício de uma recuperação judicial, ainda que sejam sociedades empresárias. Lá no artigo 2º, nós temos também no rol do artigo 2º, e em especial no inciso 2, alguns empresários e algumas sociedades empresárias que também estão excluídos. Quem são eles? Podemos citar as sociedades de capitalização, consórcios, seguradoras. Seguradora não pode pedir recuperação judicial. Operadora de plano de saúde, instituição financeira pública ou privada, as cooperativas de crédito, estão todas elencadas no rol do artigo 2º da Lei 11.101 de 2005 e que, portanto, mesmo sendo sociedades empresárias, não podem pleitear uma recuperação judicial. Então aqui esgotamos a primeira pergunta e vamos agora responder a nossa segunda pergunta do dia. Pergunte ao professor, vamos lá. Professor, é verdade que depois de 2 anos o processo de recuperação judicial será encerrado? Muito boa pergunta, excelente pergunta, muito bem formulada. Muita gente comenta a respeito disso. Nós encontramos diversos meios de comunicação, jornal, televisão, internet, informando nas suas páginas de notícias que a empresa tal, empresas famosas que pediram recuperação judicial, tiveram lá a sua recuperação judicial encerrada. Será que isso está correto? Será que é encerramento mesmo? Nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de informação. Por exemplo, pouco tempo atrás, se falou lá que o Brasil quebrou a patente de determinados remédios. Na verdade, tecnicamente, não foi quebra de patente. Aquilo se chama licença compulsória. Tem outro nome, não é quebra de patente. É uma licença compulsória. E aqui é a mesma coisa. Não houve o encerramento da recuperação judicial para de cumprir recuperação, nada disso. Até porque nós